Lígia Feliciano, presidente da Assembleia, Gervásio Maia, em nome dele, todos os deputados que aqui se encontram, cumprimentar o secretário de Estado da Comunicação, Luiz Torres, o presidente da CAGEPA, Hélio Paredes Cunha Lima, cumprimentar o Wilton Maia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas na Paraíba, José Reno, presidente do Sindiágua, Rubens Falcão, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da CAGEPA, Gilberto Paulino, que aqui representa a CUT, e registrar também a presença do prefeito Guilherminho, da cidade do Quintegi, além de outras autoridades, personalidades que aqui se encontram. Eu tenho a missão hoje, de certa forma, de expressar um posicionamento do Estado, através do seu governo, em relação à Companhia de Água e Esgotos do Estado da Paraíba. Por coincidência, hoje, ao abrir o celular, eu gostaria de iniciar esta introdução, esta fala, este comunicado, citando um pouco de Fernando Pessoa, que dizia que é tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Isso é Fernando Pessoa. A CAGEPA é o maior patrimônio da Paraíba. Ela vale, por baixo, mais de R$1 bilhão. Ela atende 195 cidades, mais 24 distritos. A tendência é que isso aumente, porque tem cidades como Coremas que era municipalizado o serviço. Agora nós, através da CAGEPA, estamos colocando uma nova estação de tratamento de água, fazendo rede de abastecimento, captação no açude de Coremas, além de outras cidades que deverão também passar a serem administradas a sua distribuição de águas através da CAGEPA. Ela atende 2.800.000 pessoas enquanto população urbana com água. Isso dá 856.000 ligações de água. Ela tem 297.415 ligações de esgoto, 75% a mais do que em 2010. Esse dado é muito importante. A CAGEPA, os serviços de esgotamento, eles cresceram 75% no que se refere às ligações de unidades de 2011 para 2016. Ela faturou em 2016 740 milhões. Isso significa 89,3% de aumento no seu faturamento nesta gestão. A isso eu chamo de responsabilidade tarifária. Se eu agisse como outros agiram com a CAGEPA não estaria na discussão se seria privatizada ou não, ela já estaria fechada. Eu tenho uma responsabilidade enquanto gestor de ter sob o Estado, a manutenção das empresas, e isso significa responsabilidade tarifária. Se nós temos, como tínhamos em dezembro, agora, passado, 45 cidades em colapso absoluto, isso significa dizer que a empresa que fornecia o produto deixou de arrecadar. Eu não posso simplesmente olhar isso e, em função de uma eleição, como muitos fizeram, ou qualquer um outro advento, simplesmente não equilibrar os custos da empresa. A empresa precisa ser respeitada. E se o custo aumenta ou diminui, é assim que deve ser. Eu, durante toda a caminhada, onde eu tive a oportunidade de ser responsável por alguma coisa do ponto de vista do Poder Executivo, eu nunca brinquei com essa questão chamada responsabilidade tarifária. Posso até ter levado muita pancada em função de reajustes, mas que eram necessários. Senão, eu teria quebrado a empresa lá atrás. Tendo ou não tendo eleições, todos aqui são testemunha disso. O interesse e a responsabilidade para com a empresa,
ela sempre foi preservada em relação ao seu equilíbrio, tarifário. Só nesses 6 anos, só na Cagepa, ou só pela Cagepa, nós fizemos investimentos de 310 milhões de reais pagos, não contratados. Contratados é muito mais, mas pagos, né? Fora todo o investimento que o governo fez através da Defesa Civil, através da Secretaria de Recursos Hídricos, né? Com 1.127 adutoras, muitas estações de tratamento de água, porque a maioria dos nossos municípios, a água ainda era tratada com filtro russo, que é muito antigo e que não conseguia tratar praticamente nada. Nós tivemos uma modernização importante dos equipamentos que estão em poder da Cagepa. Nesses 6 anos, eu tenho também, e muita gente que aqui está, que trabalha na Cagepa, nós temos a consciência de que a empresa melhorou muito. A empresa tinha mais de 400 carros comissionados, hoje tem 90. Eu cortei na pele para poder viabilizar e para respeitar a empresa. Não é? Cidades como Campina Grande, quando a gente trabalha as 100 maiores cidades, ou percebe as 100 maiores cidades do Brasil, Campina Grande está em termos de cobertura de saneamento básico, está em 18º, e João Pessoa, que é maior, está em 42º. Porém, a primeira capital do Nordeste em cobertura de saneamento básico, e a capital do estado passou a ser a capital do estado da Paraíba. Também, no ano passado, nós atingimos, de acordo com o Instituto Trata Brasil, a condição de ser a capital com a menor perda de água dentre todas as 9 capitais nordestinas. 70% dos consumidores da Cagepa, eles estão na faixa da tarifa mínima. E desses, 4% estão situados como tarifa social, que está congelada desde o primeiro dia que este governo colocou os pés aqui dentro. Não houve nenhum reajuste na tarifa social. Nós preservamos o direito das pessoas enquadradas nos programas sociais, inclusive do governo federal, e que preenchessem os requisitos de terem praticamente de graça água, porque nós sabemos como água é essencial, não só para o desenvolvimento, mas também para a própria existência humana. Talvez poucas pessoas saibam, mas no ano de 2016, pela primeira vez, a Cagepa foi superavitária. Nós tivemos um superávit de quase 20 milhões de reais. Que quando a gente olha para uma empresa que tem um monopólio da distribuição de um produto que todos têm que consumir, na verdade não é muito. Porém, para a história da empresa, ou das empresas de saneamento ambiental pelo Brasil, isso para nós foi muito importante. Frei Anastácio, está aqui o Dani Mineral, Anísio Maia, Evásio Bezerra, foi muito importante. Na verdade, nós fizemos, ao longo dessa caminhada, e eu não entendia, e até compreendia assim, o porquê que essa empresa não conseguia ser superavitária. Porque nós temos erros, falhas, evidentemente, mas nós temos também uma história. E não se muda a história simplesmente com um decreto, com uma lei. Você precisa construir as condições para que essa história possa ser efetivamente mudada. A Cagepa, em 2016, ela teve um superávit e ela precisa ampliar esse superávit. Todos que aqui estão sabem muito bem disso. A Cagepa também é uma empresa que pratica uma coisa que é essencial, que é o subsídio cruzado. Esse quadro que eu estou aqui relatando, e me permitam fazer isso, porque eu não posso anunciar uma posição de algo que talvez muita gente que está me ouvindo neste momento, lá fora, inclusive pela transmissão, saiba qual é a situação desta empresa, né, que é o maior patrimônio público do estado da Paraíba. Essa empresa, ela pratica subsídio cruzado. Se fôssemos retirar
João Pessoa, principalmente, desse equilíbrio de investimentos no Estado, o Estado quebraria do ponto de vista do acesso à água e do acesso aos serviços de esgoto. Da mesma forma, Campina Grande. Ou seja, a CAGEPA representa o Estado. Ela não representa só uma cidade, como alguns desinformados ou então com outros interesses efetivamente tentam colocar. A CAGEPA representa o Estado da Paraíba como um todo. E o subsídio cruzado significa dizer que as contas que se arrecada num montante maior numa cidade vale para cobrir o déficit em outra cidade. É assim que funciona. E é assim que, efetivamente, a CAGEPA, mesmo com tudo isso, se transformou numa empresa superavitária. Ela não é apenas uma empresa estatal, porque tem muita coisa que é estatal e que, sinceramente, do meu ponto de vista, não precisaria ser estatal. Tem muita coisa que não faz parte das ações estratégicas de uma nação, de um povo, de um Estado. Ela é estratégica para o desenvolvimento do Estado da Paraíba, não só pelo passado, porque as coisas, evidentemente, podem agregar situações em que você precise mudar a condução. Mas, penso eu, como governador do Estado, ela é estratégica em relação ao futuro da Paraíba. Está em jogo, neste momento, não é o passado. O que está em jogo é o futuro do Estado da Paraíba. E é exatamente em função de todo esse diagnóstico que eu convidei essa entrevista coletiva para poder anunciar a discussão do governo, dizer que o governo não vai privatizar a Companhia de Água. Essa não é uma questão de ser estatizando ou de ser privatizando. Essa é uma questão de olhar para o Estado e perceber algumas coisas que eu aqui relatei. Dentre elas, o aumento, por exemplo, da cobertura em 76% do número de ligações individuais de esgotamento sanitário na Paraíba em apenas 6 anos. O que eu estou dizendo é que uma empresa, ela sendo pública, ela pode ter a condição e deve ter a condição e a capacidade de, além de ser estatal, ser pública, estar a serviço da população como um todo e não pertencer apenas a um segmento específico ou então a alguns interesses específicos. A CAGEPA, ela tem a capacidade de olhar para os diferentes, e isso é chave na forma de governar que eu represento. Ela tem a capacidade de olhar para os diferentes de uma forma igual. É isso que eu falei do subsídio cruzado, é isso que eu falei de Coremas, é isso que eu falei de Santana dos Garrotes, é isso que eu falei de qualquer